Pessoal, bom dia a todos. Então, hoje, conforme combinado, a gente vai falar aí um pouquinho da anatomia das artérias coronárias. No primeiro momento, eu vou mostrar alguns slides com projeções que são mais facilitadoras pela imagem, tá? Eu decidi não colocar imagens seccionadas de tomografia, porque é complexo realmente. Eu decidi trazer um simulador anatômico para vocês. A gente vai tirando algumas partes, eu já vou deixar ele, vou escolher uma fatia que normalmente fica mais fácil de identificar, para vocês entenderem sobre a anatomia dessas artérias, que é realmente bastante complexo, tá? Então, eu vou mostrar imagens da hemodinâmica, como se fosse estar fazendo um cateterismo no paciente, porque é uma das melhores imagens que estuda de forma geral e globalizada a anatomia dessas regiões, né? A angiotomo também, mas apenas nas imagens tridimensionais que eu vou mostrar. Nas imagens seccionadas já se torna um pouco mais complexo, que você tem que acompanhar o fluxo, né? O que é importante nós sabermos da anatomia das artérias coronárias? Primeiro que nós temos duas artérias coronárias, né? A artéria coronária direita e a artéria coronária esquerda. Para onde elas vão e de onde elas saem. Isso é primordial para alguma lesão de fluxo nessas artérias, alguma estenose, algum aneurisma que muda o fluxo. Então, quando a gente fala de artéria coronária direita, você vai observar nas imagens que a artéria coronária direita vai realmente dar predominância na parte posterior do coração e um pouquinho da parte anterior do coração. Então, tecnicamente, se não tiver nenhuma variação anatômica, o mais convencional, que quando a gente fala de variação anatômica, essas artérias podem ter algumas alterações, tá? A coronária direita, ela vai abastecer o coração de sangue, todo o átrio direito, todo o ventrículo direito, ou seja, o lado direito inteiro do coração, e a parede posterior também do lado direito. Você vai ver que a artéria coronária ela faz um abraço assim, indo para o lado posterior do coração. E um pouco do septo interventricular, que é a região que separa os dois ventrículos, tá? Perfeito. Já a artéria coronária esquerda, obviamente, vai abastecer melhor o átrio e o ventrículo do lado esquerdo e também irriga grande parte daquela camada grossa que separa os ventrículos, que é o septo interventricular, tá? Agora, importante dizer que a gente vai estudar elas separadas, tá? Então, para onde eu vou começar? Eu vou começar na artéria coronária direita. Observem o desenho. Esta vista é uma vista anteroposterior do coração. E essa vista é uma vista póstero-anterior do coração. Então, existe uma região aqui chamada seio coronário, que eu vou mostrar melhor no simulador. Então, a artéria coronária direita sai do seio coronário direito. Então, quando ela sai, ela vai passar por um sulco. Esse sulco chama-se sulco átrio, que é esse cara aqui, ventricular direito. Então, ela passa nesse sulco. Só que ela vai fazer o quê? Ela vai abraçar o coração lá na vista posterior. Então, ela passa pelo sulco átrio ventricular direito. Deixa eu só tirar aqui, só um minutinho. Ela passa pelo sulco átrio ventricular direito e vai para a região posterior do coração. Ó. Essa artéria aqui que eu estou passando é a continuação desta artéria. Deixa eu até colocar um ponteiro aqui, que fica mais fácil para vocês visualizarem. Ó. Então, sulco átrio ventricular direito, abraça o coração, vai para a região posterior. Quando chega na região posterior, essa artéria coronária se bifurca em dois principais ramos. O ramo que desce, que é esse aqui, que a gente chama de descendente posterior, e o ramo que sobe, que continua para o lado esquerdo, que é o ramo ventricular posterior. Vocês vão observar numa imagem que você vê ela inteira, que acontece exatamente isso, tá? Sai do seio coronário direito, passa pelo sulco átrio-ventricular direito, abraça o coração, chega no meio do coração lá atrás, um ramo que desce, descendente posterior, um ramo que sobe, ventricular posterior, tá? E aí, ó, uma vista posterior, ó, abraçou sulco átrio-ventricular, passando a coronária, esse ramo que desce,
ventricular descendente posterior. Esse ramo que sobe, ventricular posterior, tá? E aí fica fácil de visualizar. Olha lá, ó. Num desenho, aqui, ó, esse é o seio, tá vendo? Ó? Isso aqui é um seio, ó. Seio coronário direito, artéria coronária direita, passou por trás do coração. Ramo que desce, descendente anterior. Ramo que sobe, descendente ventricular posterior. Então, observem que ela vai para o lado direito e para o lado esquerdo do exame, do coração. Lado direito está aqui, vista anterior. Lado esquerdo, vista posterior, tá? Nessa imagem, fica mais fácil. Tá vendo? Ela abraçou o coração. Essa é a parte anterior. Essa é a parte posterior. Olha lá, o ramo que sobe, ventricular posterior. O ramo que desce, descendente posterior. Essa é uma imagem daquela hemodinâmica que faz com que o coração apareça em várias projeções para facilitar essa situação da visualização dos principais ramos de cada coronário. Temos outros ramos, pessoal? Temos. Nós não vamos focar neles, senão a gente fica louco, tá? Eu vou só nos principais. Vamos, então, para a artéria coronária esquerda. Então, a artéria coronária esquerda nasce no seio coronário esquerdo, que eu vou mostrar melhor para vocês no simulador. E aí, logo que ela nasce, ela sai com um tronco, chamado de tronco da artéria coronária esquerda. E a artéria coronária esquerda é essa daqui, ó. Tudo isso que vocês estão vendo aqui, seus principais ramos. Quando a gente fala de artéria coronária esquerda, o tronco já é a artéria coronária. E esse tronco pode se bifurcar em até 3 artérias. Quando tem variação anatômica, 3 artérias. Quando não tem variação anatômica, 2 artérias, tá? Aqui, vocês estão vendo apenas 2 principais artérias, que é a artéria coronária esquerda e que é a circunflexa. Pode acontecer, não é comum em todos os pacientes, um ramo bem no meio dessa bifurcação, chamada de artéria diagonalis, que eu vou mostrar para vocês. Então, tronco da coronária, artéria coronária esquerda, pode vir no meio aqui, que não está representado no desenho, a artéria diagonalis, e a artéria circunflexa, que está do lado esquerdo do coração, tá? Então, vamos aos principais ramos. Olha lá, olha que super interessante. Então, a gente tem o tronco, ó, seio da coronária esquerda, tronco da coronária, e aí eu tenho a descendente anterior, que desce para a parte anterior, que é essa que eu estou passando, e eu tenho a circunflexa, que é aquela que vai abraçar também o coração do lado esquerdo do peito, do lado esquerdo do coração. E a diagonalis, que não está sendo representada aqui, que sairia aqui. Então, fica assim, ó, fica um tronco e 3 saídas, caso o paciente tenha diagonalis. Eu coloquei uma observação aqui que não é comum ter a diagonalis em todos os pacientes. O mais convencional é descendente anterior e circunflexa, tá? A descendente anterior e a circunflexa emite ramos principais, que já já falaremos. Então, olha lá, dei predominância na descendente anterior. E aí, quem são os ramos que a descendente anterior emerge? Olha lá, ó. Prestem atenção. Imagem de hemodinâmica. Tronco da coronária. Essa região aqui é quem? Descendente anterior. Essa região aqui que não está escrita no desenho é a circunflexa, tá? A circunflexa faz um C, mas dependente da projeção que você visualiza. Então, olha lá. Tronco da coronária esquerda, descendente anterior, e ela emerge 2 principais ramos. Ramo septal e ramo diagonal. Ramo septal vai para baixo, ramo diagonal vai para cima, tudo na parte da frente, na parte anterior do coração, tá? E a circunflexa? A circunflexa vai fazer o abraço lá. Por onde passa a circunflexa? No sulco atrioventricular esquerdo, porque aqui em cima é o átrio, aqui embaixo é o ventrículo. E aí, quando a gente observa a circunflexa, ela emite 2 principais ramos. Olha lá, tronco da coronária esquerda, olha aqui, ó, a descendente anterior, ramo septal e ramo diagonal. Circunflexa, ramo marginal número 1, que está para baixo, e ramo marginal número 2, que também está para baixo. Só que a circunflexa está lá atrás do coração, tá?
Então, observem que não é um bicho de 7 cabeças. O problema é a projeção que a gente vai visualizar essas artérias, tá? Então, descendente anterior são emergentes os ramos septais e diagonais. Circunflexas são emergentes os ramos marginais 1 e 2, tá? Perfeito. E aí, olha só que lindo que fica quando a gente faz projeções lá na hemodinâmica, no arco em C, né? Então, tronco da coronária circunflexa. Ó, a circunflexa aqui. Circunflexa, emerge quem? Emerge os ramos marginais, 1 e o ramo marginal 2. Descendente anterior, emerge quem? Ramo diagonal e ramo marginal, tá? Perdão, ramo septal, que é esse aqui. Então, observem que pelo desenho fica mais fácil, mas a gente tem que entender essas projeções que são projetadas na hemodinâmica. Essa é uma projeção muito importante no cateterismo, por exemplo. A gente chama essa projeção de spider view, porque lembra o Homem-Aranha soltando aquela teia lá no filme. Então, olha lá, ó. É o tronco da coronária, e aqui a gente tem a descendente anterior, e a spider view é para ver a parte posterior do coração. É para ver a parte onde a gente tem a circunflexa em toda a sua extensão, tá? Então, quando o médico fala assim, vamos projetar uma spider view lá na hemodinâmica, a gente tem que jogar como se fosse uma teia de aranha lá do Homem-Aranha do filme. Essa predominância se dá quando a CX está na frente da imagem. Olha só para onde vai a descendente anterior, ó. Ela fica sobreposta. E a CX, que a gente chama de CX, mas é a circunflexa, e os seus ramos são mais visíveis. Isso é uma questão de prova em concurso público, tá? Por isso que eu coloquei na prova aqui. E aí, por último, diagonales que normalmente a gente tem aqui no centro, tá? A diagonales, como eu disse, ela não tem em todos os pacientes. Quem tem a diagonales tem sorte, porque o volume de sangue chega mais rápido do lado esquerdo do coração. Então, se eu tiver, por exemplo, um trombo, uma estenose em uma das coronárias, essa parte diagonales, na parte anterior, vai suprir um pouquinho. Então, é difícil esse cara infartar na parte anterior do ventrículo esquerdo. A CX, ela irriga lá a parte posterior do ventrículo. A diagonales não vai para a parte posterior, a diagonales vem para a parte anterior. Por esse motivo, né, tem uma compensação, mas não é comum em todos os pacientes. E para mostrar a diagonales, olha essa imagem de um paciente que não é comum, que tem a diagonales. Olha que impressionante. É como se a gente estivesse vendo o coração de frente. Tronco da... O primeiro ramo, descendente anterior. O segundo ramo, que é do meio, diagonales, irrigando a mesma parede do ventrículo esquerdo. E aqui é a circunflexa e os seus principais ramos lá. Só que ela está indo para a parte posterior do coração. Esse é um paciente que, por consequência, tem a diagonales. Parabéns para esse paciente. Eu não tenho a diagonales, já fiz um exame de angiotomo e eu só tenho a descendente anterior e a circunflexa. Esse paciente tem a diagonales. Então, observe que vocês podem achar uma anatomia assim, com 3 bifurcações, ou uma anatomia com 2 apenas, né? Que é mais comum. Numa imagem de angiotomografia, olha que importantíssima essa imagem. Lembra que eu falei na aula anterior que nele nós vamos observar, nesta reconstrução 3D, nós vamos observar a área infartada e o local que está infartado. E aqui eu resolvi, esses exames são eu que realizei, são exames que eu peguei, e quando a gente pega uma diagonales na angiotoma, eu falo assim, nossa, preciso fotografar para guardar para a aula. Então, lá que é quem? O arco da aorta. Tá vendo essa bolota aqui, ó? Essa bolota é o seio coronário. Como que é o tronco da coronária esquerda, então esse é o seio da coronária esquerda. Vai emergir o tronco. Quem que é o primeiro? Essa aqui é a descendente anterior. E nós temos os ramos da descendente anterior. Observe que tem uma coloração diferente, ó. Os ramos, eles não se continuam. Então, é uma área infartada, né? Mesmo com a diagonales, hein? E aí, quem que é o segundo ramo? Esse é o ramo diagonales, que está indo aí para a parte anterior do coração. E aqui, o ramo da circunflexa. Pode ver, ó, que ele está abraçando e está indo lá para a parte posterior do coração. Professor, quem que é essa daqui? Essa daqui é a artéria coronária esquerda.
Tá vendo uma curvinha aqui, ó? Essa é a curvinha que vai abraçar a parte posterior do ventrículo direito. E esses são os ramos, lembra? Ventricular posterior, abraçando a parte posterior do coração, e descendente posterior, vindo para a parte anterior do coração, no caso do lado direito, tá? Em um outro paciente, a gente observa bem pequenininho aqui, ó, o tronco da coronária esquerda, o primeiro ramo, descendente anterior e seus ramos. O segundo ramo, caso o paciente tenha diagonais. E o terceiro ramo, que é a circunflexa, indo lá para a parte de trás do coração. Os ramos principais das coronárias são esses, meninas e meninos, todo o pessoal, tá? Agora, eu vou pedir um tempinho para vocês e vou conectar o meu simulador, que a gente vai mostrar isso basicamente como se fosse um cadáver tridimensional, tá? Estou conectando aqui. Como eu tenho ele no meu celular, então essa é a capa do meu celular. Eu vou abrir o simulador, tá? Aqui. Ah, fechou. Inclusive, super indico, ele é pago por ano, mas ele super vale a pena. Eu utilizo muito ele para dar aula, tá? É o Invisible Body, que a gente chama. Então, vamos à anatomia das artérias coronárias, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Nós vamos tentar dissecar alguma coisa. Então, nós temos aqui o coração, e nele aqui nós temos o segmento venoso, que é tudo que é azul, e nós temos o segmento arterial, que é tudo que é vermelho. Então, nós vamos dissecando e tirando algumas coisas da frente do coração, para que nós possamos entender um pouco melhor desse fluxo das coronárias. Eu estou tirando o segmento venoso, porque o segmento venoso ele não é prioridade para a gente nesse momento, tá? Então, vou tirar todo o segmento... Opa! Difícil. Tirei o segmento venoso. Aqui, eu já tirei também a parte do coração, que são a parede anterior. Então, olha lá. Olha que interessantíssimo. Lá embaixo, eu vou tirar a válvula aqui, ó. Lá embaixo, quem que a gente tem aqui? A gente tem uma válvula. Estão vendo essa válvula aqui, ó? Estão vendo as bolinhas que eu falei para vocês, ó? As bolinhas aqui, ó. Estão vendo essas bolinhas aqui, ó? Essas são os seios, né? Deixa eu dar um zoom que eu acho que vai melhorar para vocês. Aí, ó. Essas daqui são os seios, olha lá. Ó. Seio coronário direito e do lado esquerdo, seio. Deixa eu mostrar aqui do lado esquerdo. Opa, tá sobreposto. Aqui, deu para ver melhor. Seio coronário direito e seio coronário esquerdo. E esse seio aqui? Nós temos 3 seios. 2 saem as coronárias. O outro não tem nenhuma artéria saindo. Isso se chama seio não coronário, tá? E olha lá. Olha só quem está saindo do seio coronário direito. Essa artéria aqui, ó. Essa artéria que está azulzinha, chamada de artéria coronária direita. E olha só que legal. Para onde ela vai, pessoal? Deixa eu tirar o segmento aqui. Ela vai o quê? Ela vai abraçar o coração. Deixa eu tirar o segmento venoso também daqui. Estou dissecando o cadáver, tecnicamente, né? Olha lá. Tiramos. Olha para onde ela está indo. Deixa eu tirar esse bem. Deixa eu tirar esse. Tirar tudo da frente para a gente ver. Deixa eu tirar esse segmento venoso. Deixa eu tirar esse segmento venoso. E deixa eu tirar esse segmento venoso. Olha lá. Agora deu para ver tudo. Olha lá. Sai do seio coronário direito uma artéria chamada de coronária direita. Essa artéria. Ela vai emergir alguns ramos que eu não comentei, e ela vai aonde? Aqui é o ventrículo e aqui é o átrio, né? Átrio direito e aqui a parede que eu tirei do ventrículo direito. Esse suco chama-se suco atrioventricular. Ela vai passando pelo suco atrioventricular, vai passando e vai para onde? Para a parte posterior do coração. O ramo que desce é esse ramo aqui, ramo descendente posterior. E o ramo que sobe, que vai lá para o lado direito, perdão, esquerdo, é o
ventricular posterior, que é exatamente aquilo que eu mostrei na imagem para vocês. Na artéria coronária direita, é isso. Só isso, tá? E aqui, não sei se vocês observam, forma quem? Forma uma cruz. Então, da continuação da coronária direita, que vira o ramo ventricular posterior e que forma o ramo descendente posterior, forma como se fosse um T. Falta só a parte de cima que não tem. Esse é pergunta de concurso público. Forma como se fosse uma cruz. Isso chama-se a cruz cordis do coração, localizada na porção posterior do coração do lado direito. Isso é pergunta de concurso público na anatomia, gente. Tá? Tudo bem? Tranquilo? Então, vamos voltar lá para a parte do coração anterior. Agora, nós estamos numa vista anterior. Aqui, lembrando, essa parede aqui, ó, é a parede do ventrículo total do miocárdio, né? Mas esse é o ventrículo esquerdo e aqui é o ventrículo direito. Esse aqui é o septo interventricular, ó. Tá vendo? Ó? Separando os dois ventrículos. Lembrando que aqui nós temos as válvulas, que eu já vou tirar ela, deixa eu dissecar. Eu vou tirar elas, né? Para tirar tudo já, vou tirar as válvulas para ficar mais fácil. Vou tirar esse segmento venoso que nós não estamos estudando veia. E olha só, eu vou tirar essa parede aqui. Adivinha quem aparece aqui? Ó. Olha lá, deixa eu tirar a dissecção. Seio coronário direito, emerge a coronária direita que vai lá para trás de seus ramos. Seio coronário esquerdo, emerge quem? Esse é o átrio esquerdo. Eu vou tirar. Para quem eu vou tirar? E essa é a válvula. Vou tirar. Olha só o que eu vejo aqui. Olha, eu estou dissecando para vocês terem noção. Olha quem eu vejo. Perfeito, ó. Os dois seios. Seio coronário direito, emerge a coronária direita. Seio coronário esquerdo, emerge o tronco da coronária esquerda. Olha a pegadinha no concurso. Qual é o ramo arterial que o seio coronário esquerdo emerge? Todo mundo vai lá e faz o X aonde? Na coronária esquerda. Tá errado. O seio coronário esquerdo não emerge a coronária esquerda. Emerge, deixa eu dar um zoom aqui, emerge o tronco da coronária esquerda, não a coronária esquerda. Tá? E esse aqui é o seio não coronário, como eu disse a vocês. Tá? Então, tronco da coronária esquerda. Quem vem para frente, né? Quem desce, né? Essa descendente anterior. Deixa eu só fazer assim e focar mais no coração aqui. E a descendente anterior emerge quem? Seus ramos, seus principais ramos, que são os ramos, no caso, diagonal e septal. Voltando, opa, fui muito. Depois, quem que é essa daqui, que vai lá para a parte posterior do coração? É a artéria circunflexa, que emerge quem? Dois principais ramos, né? Os ramos da artéria circunflexa, que está na porção posterior do coração. Que está na porção posterior do coração, tá? E aí nós temos uma coroa de artérias. Eu vou tentar agora, se eu errar, não tem como voltar, dissecar algumas regiões que vai deixar só a coronária. Prestem atenção. Olha só que bacana. Eu vou tirar os segmentos venosos e vou tirar até as colunas. Olha só. Gente, não tem melhor coisa do que estudar por esse atlas, tá? Ele é fenomenal. Aí a gente vai ter uma visão geral. Olha que perfeição. Deixa eu tirar esse aqui também. Deixa eu tirar esse pequenininho. É difícil de tirar. Tá difícil. Deixa eu tentar tirar esse aqui. Tirei. Tentar tirar esse. Quem sabe sai tudo. Ah, saiu tudo. Os fininhos são mais difíceis. Saiu. Eu vou tirar esse aqui também, para a gente ficar só, para vocês entenderem como o coração
ele é abraçado por essa artéria, por essas artérias. Olha lá. Isso aqui nada mais é que, olha só que importantíssimo, isso aqui nada mais é exatamente de toda a ramificação, está acabando o tempo, mas vai dar tempo de finalizar, de toda a ramificação que eu tenho de uma coroa de artérias que emerge do arco da aorta ascendente, tá? Então, tanto a parte anterior do coração como a parte posterior. Então, seio coronário direito, emergindo quem? Oh, meu Deus, sequei, não era para secar. Emergindo a coronária direita. A coronária direita, lá atrás, emerge dois principais ramos. Ramos ventricular posterior e esse que é o ramo descendente posterior. No seio coronário esquerdo, emerge o tronco da coronária esquerda. O tronco da coronária esquerda, ele vai emergir duas principais artérias, descendente anterior e seus principais ramos, e circunflexa, que é a parte que vai para a parte posterior do coração, emergindo seus principais ramos. Tudo isso deve aparecer no seu exame de angiotomografia das artérias coronárias, tá? Existem ramos aí que aparecem? Sim, existem. Ramos atriais posteriores, ramos atriais anteriores, ramos ventriculares posteriores, mas são ramos pequenos. Normalmente, quando acontece uma lesão, a lesão ela não é nesses ramos mais finos, a lesão é num ramo mais grosso. Por isso que a gente dá predominância do estudo anatômico na artéria coronária. Perguntas de concurso público sobre a anatomia das artérias coronárias. Se eu perguntar para vocês, observem que aqui nós temos a aorta ascendente, nós temos o arco da aorta, né? Esse aqui é o arco da aorta e os seus ramos de saída que vão para o pescoço e para a cabeça. Presta atenção numa coisa. Qual é o primeiro ramo após a ejeção do ventrículo esquerdo que emerge da maior artéria do nosso corpo, que é a artéria aorta? Todo mundo vai nesse ramo aqui, ó. Todo mundo. No ramo tronco arterial braquiocefálico. Só que todo mundo esquece que o primeiro cara que é drenado, irrigado pelo sangue arterial, é o próprio coração, que é quem ejeta o sangue do ventrículo esquerdo. Então, o primeiro ramo são as coronárias. O segundo ramo é esse ramo aqui. Só um minutinho que eu vou melhorar essa imagem para vocês. Ó, o primeiro ramo são as artérias, artéria coronária direita e o tronco da coronária esquerda. O segundo ramo é o tronco arterial braquiocefálico, o terceiro ramo é a carótida esquerda e o quarto ramo é a subclave esquerda. Então, observem que existe uma sequência dos 4 primeiros ramos que emergem da aorta. E todo mundo vai como primeiro ramo no tronco arterial braquiocefálico, esquecendo das coronárias e do tronco da esquerda. Então, muito cuidado com essa pegadinha de prova, tá? Muito cuidado. Tudo bem, meus queridos? Vocês têm alguma dúvida? É uma aula só de principais ramos. Dava para a gente ir para os ramos mais finos, para os ramos mais grossos, que são esses que nós analisamos. Na aula, eu não sei se vocês perceberam, eu coloquei na aula alguns slides que eu vou mandar para vocês, onde cada ramo irriga, né? Que é importante para você saber a área de infarto, tá? Ah, uma outra dica importantíssima. Ó, essa é uma vista, essa é uma vista posterior. Aqui, ó, é o cruz cordes que eu falei para vocês, tá? Vocês vão ouvir falar muito em provas de concurso chamados de dominância coronária. O que é a dominância coronária? Quando eu tenho uma dominância esquerda de irrigação e quando eu tenho uma dominância direita do coração. E pode acontecer em uma variação anatômica, ó, essa aqui, ó, é a artéria circunflexa. A circunflexa se unir, porque a circunflexa e o ramo ventricular posterior, que é esse ramo aqui, ó, eles podem se unir lá atrás do coração. Aqui não está mostrando, aqui eles estão separados, né? Se você observar, ó, numa vista anterior, ó, esse é o ramo
ventricular posterior e esse é o ramo da circunflexa, tá vendo? Eles não estão juntos, eles podem se abraçar lá. E aí eu tenho uma dominância diferente. Existem provas de concurso público que mostram a imagem com essa cruz corde unida e perguntam qual é a dominância. Quando for assim, a dominância é do cruz cordes, tá? Porque ele está junto, ele está unificado, tá? É uma pergunta muito comum em concurso público também. Tudo bem, meus queridos? Vou desconectar aqui. Ah, temos aí 4 minutinhos, tá? Bom, é uma anatomia que tem que ser revisada, é uma anatomia que, quando você vai fazer um estudo de angiotomo das coronárias, como vimos na semana passada sobre o protocolo, vocês têm que saber, não tem por onde correr, né? Para você projetar a melhor posição do 3D lá. Nossa mãe, a descendente anterior e seus ramos irrigam a parede anterior e o septo ventricular do ventrículo direito. Então, qual é a melhor projeção para eu mostrar a gordura e a placa de cálcio que está dentro dessa artéria, né? Que projeção seria essa? Então, automaticamente, você vai conseguir projetar o melhor 3D, tá? É assim que funciona o conhecimento da anatomia aí nas artérias coronárias. Vou mandar para vocês um recorte do meu celular do Invisible Body, que é, eu acho que eu já indiquei isso para vocês, que é um estudo de anatomia que eu faço. Nele, vocês têm aí absurdos para fazer, né? Só mostrando um pouquinho para vocês, aqui eu seleciono a região que eu quero estudar. Uma outra coisa que é muito valiosa, que você, por exemplo, vai estudar a cabeça. Então, aqui eu tenho um corte da cabeça, ele secciona o corte da cabeça, e você pode selecionar a mesma imagem, ó, na mesma altura. E aí, por exemplo, onde eu estou clicando aqui? Aqui é o quê? Ah, aqui é o núcleo caudado, professor. E onde está localizado no cadáver? O núcleo caudado é essa parte que pintou, né? Quem que é esse aqui? Esse aqui é o ventrículo esquerdo, perdão, direito. Então, ele aparece como ventrículo direito aqui. Então, ele correlaciona também a imagem. Esse atlas de anatomia cadavérico, ele também dá de microanatomia, pequenos, tá? Por exemplo, aqui, ó, microanatomia. Normalmente, eu quero estudar a anatomia do olho, que é mais difícil, então eu tenho a microanatomia do olho, os músculos retos, superior, né? A retina, a mácula, a esclera e assim vai, tá? Você pode ir dissecando também e tudo mais. Eu super indico esse atlas para vocês, tá? Vou dar para vocês aí esse Invisible Body, tá? E também vou mandar para vocês a telinha de como normalmente a gente visualiza aí. Ele é pago, mas... Ah, não, não estou mostrando, não estou mostrando, Leide. Bom, 2 minutos. Vou dar um recado importante para vocês. Foi um prazer estar com vocês aí no decorrer desse curso, tá? Muito obrigado aí pela presença, pelo comprometimento de vocês, tá? Espero que eu tenha plantado uma sementinha aí na cabeça de vocês, que o estudo de tudo que nós tivemos aqui, ele é contínuo, ele é segmentado, ele é o tempo todo, né? Eu sou professor, já vão fazer 10 anos que eu dou aula, em nível universitário, vão fazer 5 anos, né? Para cursos que exigem da minha pessoa, para alunos de medicina que ficam de forma integral dentro da faculdade, das 7 da manhã às 8 da noite, né? E eu acompanho essas etapas desses alunos, dos cursos de biomedicina, de fisioterapia, de engenharia biomédica, de ciências biológicas e da própria radiologia, né? Então, eles têm um estudo de segmento bem fechadinho, a gente chama lá de espiral de conhecimento, então eles revêem várias vezes a mesma coisa, né? Eles falam sobre o mesmo tema várias vezes com outros professores de outras formas de falar, de outras dinâmicas de aula. Então, o que eu desejo a vocês, nem vou deixar vocês falarem hoje, qualquer coisa vocês me agradecem no grupo, mas eu quero falar para vocês que o sucesso não é fácil de alcançar, mas que, sem sombra de dúvidas, com determinação, com comprometimento, com esforço, com estudo, vocês chegam no patamar que vocês desejam e no objetivo que vocês querem, tá? Um grande abraço a vocês, um forte abraço a vocês, muito sucesso. Eu não saio do grupo, eu fico no grupo. Se vocês tiverem dúvida, podem me chamar no particular, eu me coloco à disposição. Não bloqueio aluno nenhum e eu deixo aí
Um grande abraço a toda a equipe da CyberX. Muito obrigado novamente pelo convite. Fiquem com Deus, nosso tempo vai acabar. E sucesso! Boa sorte! Escrevam a história de vocês na radiologia com comprometimento e com muito amor, porque sem amor a gente não chega em lugar nenhum. Sintam-se abraçados.